Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, soberano sobre todas as coisas, o Senhor reina sobre tudo, ó Pai. O Senhor é dono de todo ouro, toda prata. Só o Senhor é digno, é merecedor de todo culto, de todo louvor, toda adoração. Ouve, Pai, nossas orações, ó Pai, nossos pedidos, Senhor. Eu entrego, Paizinho, esse culto em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor receba como aroma suave, ó Pai. Entrego, Senhor, a mensagem logo mais, Senhor. Entrego cada irmão aqui que aqui chegou, aqueles que estão a caminho, Pai. Que o Senhor seja com cada um de nós, Paizinho. Tira, Senhor, qualquer distração, Pai, que possa nos atrapalhar, que possa vir tirar o entendimento, Senhor. Ser, Senhor, conosco, Pai. Ser com a Tua igreja, Paizinho, com cada ministério aqui, Senhor. Com os professores também, Paizinho, que irão ministrar o culto infantil. Ser com cada criança aqui, a liderança. Nos aviva, Pai, espiritualmente, Pai, nos dá entendimento, Senhor. Nos vivifica, Pai, derrama, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, sobre nós, Pai. Tem misericórdia, Paizinho, do Brasil, do mundo. Tem misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, nos protege. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, a você que nos visita, a você que nos assiste também pela mídia social. Que Deus esteja abençoando grandemente a nossa vida. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos 8, a partir do 18. Romanos 8, a partir do 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como é bom, irmão, essa palavra é muito confortante aos nossos corações. Eu, particularmente, é uma passagem que eu gosto bastante, onde Deus nos mostra que a glória do porvir é infinitamente melhor do que o que a gente passa aqui no mundo. Estou botando as coisas boas, né, que a gente passa aqui no mundo. Não tem nem comparação com a glória do porvir. E que Deus nos diz que o Espírito intercede por nós, que Deus é o juiz justo, não o juiz corrupto, como a gente vê por aí, principalmente juízes aqui brasileiros, né? Mas, por fim, temos um juiz que é justo, que vai julgar corretamente, e que temos a salvação por meio de Cristo Jesus, que morreu, se sacrificou, e é graças a Deus, não por mérito ou por merecimento nosso, mas por graça de Deus somente. E agradeço a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar aqui adorando, cultuando, louvando, porque acredito que muitos, nesse exato momento, queria ter a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, de poder nos alimentarmos, de poder estar em comunhão. Então devemos dar graça, que não devemos ser ingrato ao se deitar, a nossa cabeça no travesseiro para dormir. E devemos dar sempre graça, apesar do momento que estivemos passando, né? Por dificuldade ou não, Deus sabe todas as coisas, que devemos entregar a Ele, somente a Ele. Agora convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Quando nós estávamos ensaiando quinta-feira as músicas de hoje, nós estávamos conversando sobre como às vezes a gente canta algumas músicas perigosas, digamos assim, que a gente canta as letras da música e a gente não tem noção da seriedade que aquilo está falando. Nós iremos começar esse momento cantando o louvor que diz: eu te quero mais do que o ouro, mais do que os tesouros, mais do que a minha própria vida. E muitas vezes a gente canta isso e a gente só está falando palavras ao vento, quando na realidade a nossa vida não expressa isso que nós estamos cantando. E ali só saem mentiras da nossa boca, hipocrisia.
Então, que nesse momento nós possamos estar refletindo naquilo que nós estamos cantando, possamos nos concentrar no nosso Deus, possamos nos concentrar na canção que nós iremos cantar e que você possa refletir se o que você canta está condizendo com a realidade. E se não estiver, que você esteja entregando seu coração ao Senhor nesse momento e pedindo perdão a Ele pelos seus erros, pelas suas falhas e pedindo forças para que a nossa vida esteja de acordo com aquilo que Ele deseja para nós. Então, vamos nesse momento louvar o nome do nosso Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Vamos cantar agora o louvor Reta os Caminhos. Faz-me, Senhor, dentro do teu plano está.
da tua bondade, não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Faz-me, Senhor, dentro do teu plano estar, da tua vontade não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. E quando parece que tudo é solidão, meu futuro, os meus sonhos estão em teu coração. Pode o mundo inteiro me abandonar, o meu Deus sempre comigo estará. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Convido os diáconos nesse momento para estar fazendo o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos conservado com vida. Muito obrigada por esse culto que nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, te adorando. Obrigada pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome de forma livre, sem sermos mortos, sem sermos perseguidos. E o Senhor tem derramado as Tuas bênçãos na nossa vida dia após dia, Deus, mesmo sem nós merecermos, e nós te agradecemos por isso. E estamos aqui nesse momento devolvendo aquilo que o Senhor nos dá, através de dízimos, através de ofertas, Deus, para o sustento da Tua obra, e que esse dinheiro seja aplicado da melhor maneira no Teu reino, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e entrego a Ti. Amém. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos
bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Oh, meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa e teu povo quero sempre abraçar, defender. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos cantar agora o último cântico desse momento, Quão Formoso És. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar
te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, irmãos, podem sentar. Passa a palavra para o dirigente. Ok. Convido agora o casal líder do Ministério de Evangelismo, irmão Hélio e irmã Marília, nos trará um relatório do último evangelismo. Boa noite a todos. Nós vamos apresentar aqui um vídeo mostrando algumas imagens do que aconteceu no sábado passado, né? Sábado passado, dia 29, e do evangelismo. Evangelismo é compartilhar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelismo é divulgar a fé. O evangelismo é fazer com que outras pessoas possam conhecê-lo e seguir os seus ensinamentos. E esse ano o pastor Velk, juntamente com os nossos outros pastores, lançou um grande desafio para essa igreja, nesse ano de 2025, a evangelizar. Então, esse ano nós estamos trabalhando, toda a igreja vai estar trabalhando nesse sentido, de evangelizar. Como nossos pastores falam, né, nós engordamos muito, nós recebemos muito alimento. Então, falta colocarmos tudo isso em prática. Então, nós vamos mostrar algumas imagens aqui, e para que aqueles que não foram poderem compartilhar um pouco também do que aconteceu. E minha esposa Marília agora vai dar continuidade. Boa noite, igreja. E eu gostaria de dar início à nossa apresentação hoje, relembrando um versículo que a gente vai ouviu hoje pela manhã na EBD, falando sobre Romanos, está em Romanos 10, do 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Minha gente, no dia 29, nós presenciamos um grande desafio, não da Igreja Esperança, mas sim do próprio Deus, que colocou no coração dos nossos líderes, né, e abre espaço para que a gente possa trabalhar o evangelismo aqui na igreja, convidando toda a igreja a estar junto, participando com a gente. Não é fácil convencer, mas Deus toca no coração de cada um, e aqueles que são bem tocados vão realmente participar. E foi maravilhoso, foram momentos edificantes. Muita gente participou. Presenciamos casos de você ficar assim, triste, assim, porque a pessoa está sedenta de Deus e precisa, sim, dessas pessoas que usam quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, né? Somos nós. Nós recebemos esse convite e nós, muitas vezes, deixamos para lá, né? Então, a gente vai abrir agora o vídeo, apresentar o vídeo.
povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Em cada rostinho desse que vocês viram aí no vídeo, cada um deles tem uma boa lembrança do que ficou marcado. Queremos registrar também a presença do grupo de oração que esteve presente. Nós, mulheres, estivemos lá firmes e fortes, porque no início foi difícil, a gente via a localização e tudo, e o pessoal passava e olhava e não parava, e a gente, sabe, aquela um pouco triste e tudo, e de repente tudo começou a acontecer. Deus começou a enviar pessoas com problemas seríssimos de saúde, câncer, com um monte de problema, e ali todo mundo estava capacitado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Também tivemos momentos aí que não foram registrados de caminhões, caminhoneiros que passavam, né, Hélio? E quem mais? Carros, motos, pessoas, transeuntes, né? Todos eles sedentos da palavra do Senhor. E nós estamos com esse convite em nossas mãos, né? Virão novos evangelismos, já está programado um agora para o dia 3, a gente estava conversando hoje. E, assim, a igreja já está convidada a se fazer presente. Aqueles que não foi, quiser saber, pergunta a qualquer um desses que estiver aí, que todos eles têm o que contar. E são coisas maravilhosas da parte de Jesus, para cada um de nós. Oi? Sim, houve também a blitz também para limpar o para-brisa. Tivemos uma preparação muito boa mesmo. Não foi por nós, foi pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria deixar aqui também, assim, as pessoas chegam para nós e dizem assim, eu tenho medo de evangelizar. Mas, olha, é tão importante evangelizar. Primeiramente, você precisa conhecer a mensagem principal do Evangelho, né? Todo mundo aqui já sabe. Segundo, preservar e se dedicar diante das dificuldades. Sempre a gente vai encontrar dificuldades para não ir evangelizar. Sempre a gente vai encontrar motivos para não ir. Mas é nesses momentos que você tem que fechar os olhos, entregar a Deus e ir. E ir. O seu convite foi feito pelo próprio Criador. Ter um compromisso firme com a missão e com o evangelismo. Amar as pessoas, amar aqueles que estão lá fora perdidos. É nossa obrigação amar cada um deles, independente de quem quer que seja. Se houver alguma abertura para a gente evangelizar, nós devemos estar lá, firmes e fortes, independente de quem quer que seja. Servir o evangelho. Estar sempre pronto a evangelizar. Pedir ajuda para evangelizar. Aqueles que estão com medo de ir com a gente para evangelizar, para as ruas, expor cartazes, faixas, procure os nossos líderes, pastores, e depois a gente pode dar uma ajuda. O evangelismo de rua é uma estratégia que pode ajudar a alcançar pessoas que não frequentam a igreja ou que nunca tiveram contato com a mensagem cristã. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o convite para toda a igreja. Amém. Obrigado, irmão Hélio, irmã Marília. Realmente um momento muito bom. A gente prega a palavra de Deus e ainda ganha comunhão, né? Eu particularmente conheci melhor meu irmão Lacerda lá, a gente conversou bastante, né? Muito edificante, particularmente para mim, já tinha contado essa bênção. E desde já refaço o convite de novo, né? Que mais pessoas vá pregar o evangelho, né? Convido agora o pastor Wesley, trará a mensagem agora, essa noite. Vamos orar. Senhor e amado Deus, Pai soberano, Rei sobre todas as coisas, ó Pai,
Te entrego, Senhor, a vida do teu servo, Pai, a vida do pastor Wesley, Pai, que o Senhor capacitou, ele que passou a semana estudando para trazer tua palavra, que venhamos, ó Pai, estar entendendo e não só receber, mas também praticá-la e pregar para aqueles que necessitam, Pai. Que o Senhor abençoe esse momento e recebe, Pai, todo esse culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Boa noite. Só um breve testemunho desse evento. Confesso aos amados irmãos que quando organizando a blitz da oração, eu orava para que Deus mandasse pelo menos um carro. Para você ver o tamanho da minha fé, como estava grande. O Senhor, mande pelo menos um carro para que o evento não seja em vão. Compramos mais de 100 garrafinhas de água. Quando os carros começaram a parar, teve uma hora que eu estava dizendo, Senhor, para que o horário já está dando. E foi uma bênção. Pessoas que paravam o carro e diziam, eu não quero água, eu quero apenas oração. Então, assim, é a ação de Deus. Aqueles que não estiveram, eu posso dizer que vocês perderam uma grande oportunidade de ver a ação de Deus na vida de pessoas sedentas. Meus irmãos, há alguns avisos antes do estudo e uma breve explicação. Creio que alguns estão sentindo a ausência dos pastores. As crianças até 11 anos podem estar subindo, tá bom? Alguns podem estar sentindo a ausência dos pastores, dos demais, pastor Velk e também de pastor Germano. Pastor Velk já divulgou nos grupos, o pai dele foi diagnosticado com leucemia e ele foi essa semana para poder dar um apoio ao seu pai. Por isso que o pastor Velk ele está ausente. Ele já está retornando, ele saiu de Fortaleza hoje. Contudo, eu creio que não deu tempo ainda dele ter chegado. Pastor Germano, meus amados irmãos, ele teve Olívia e ele tirou férias. Além das férias desse ano, ele tinha acumulado alguns dias do ano passado que ele não tirou e ele pediu para nós pastores e também para a diretoria, para alguns da diretoria, para que pudesse usar esses dias junto para dar uma assistência maior à glória e foi concedido. Então, pastor Germano não nos abandonou, não fique triste, eu sei que alguns estão com saudade daquele jeitão todo dele. Em breve ele estará de volta, ele disse que está com muita saudade de vocês. Então, fiquem tranquilos, em breve ele voltará. Os dois estarão de volta muito em breve, tá bom? Uma terceira explicação é sobre a minha pessoa. Meus irmãos, vocês têm um pastor diferente, um pastor que tem uma visão diferenciada. Então, se no meio da rua eu passar por você e não falou, não pense que o pastor não te viu. Tenha certeza, né? Não pense, o pastor besta passou pelo outro lado da rua e não me viu. Não, eu realmente não vi. Né? Às vezes, quando eu me separo de Michele, ela fica me olhando de longe, eu fico procurando, né? Perdi meu amor, né? Então, é normal, não se sinta ofendido. Venha e fale comigo, né, que eu irei recebê-lo muito bem. Né? Outra coisa, talvez alguns irmãos percebam que eu não uso a Bíblia física. Eu não uso a Bíblia física, meus irmãos, porque eu não consigo mais ver nas folhas. É por isso que eu sempre estou ou com o celular ou com o tablet. Durante as pregações, tanto minha quanto dos demais pastores, não entendam como uma falta de respeito, mas é a forma que eu tenho para poder acompanhar as pregações, tá bom? Dito isso, vamos orar novamente para que Deus possa estar nos usando para a sua mensagem. Santo Deus, clamamos a Ti por misericórdia e clamamos, Senhor, que o Senhor olhe para nós, pecadores, e aceite, Senhor, o nosso clamor, aceite a nossa oferta a Ti, Senhor. Que possamos, por meio da Sua palavra hoje, sair com os corações transformados. Use a mim, Teu servo, Senhor, para que no abrir da minha boca, a Tua palavra seja exposta. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui têm
claustrofobia, medo de lugares fechados, de lugares apertados. Em 5 de agosto de 2010, aconteceu um acidente que foi televisionado por toda a mídia mundial. No Chile, não muito distante daqui, 33 mineradores eles foram soterrados a mais de 700 metros de profundidade. E eles passaram dentro de uma pequena caverna cerca de 69 dias. Durante boa parte desse período de tempo, eles não tiveram nenhum tipo de contato com a civilização externa. Até que conseguiram cavar um pequeno buraco para que, de uma forma provisória, conseguissem estar ali, dando água e alimento para que esses 33 não viessem a sucumbir. Quando retirados, eles não puderam ter um contato imediato com a luz solar, devido ao tanto de tempo que eles não tiveram. Um cuidado especial precisou ser feito. Quando nós olhamos no registro da OMS, é dito que os trabalhadores de minas, eles ocupam um lugar altíssimo em profissões de risco. Muitos dos trabalhadores de minas, eles podem, no momento de suas escavações, se depararem com gases tóxicos, fazendo que eles percam a consciência e morram. Outros podem ser soterrados e alguns até mesmo podem perder a noção da consciência e a pressão altíssima de estar a metros e metros abaixo da terra fazer com que eles venham a morrer. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque no texto que nós iremos estudar hoje, ou o texto que Deus irá nos trazer hoje, nós somos comparados a tais pessoas. As pessoas que arriscam a sua vida entrando em minas com o propósito de tentar trazer de lá alguma pedra preciosa ou alguns poucos grãos de pó de ouro. Peço que abram as Bíblias de vocês para o livro de Jó, capítulo de número 28. Jó, capítulo de número 28. Nós iremos fazer a leitura do capítulo inteiro, ou nós iremos expor o capítulo inteiro, mas iremos fazer 3 divisões. Essas 3 divisões, o próprio texto ele vai estar muito claramente nos dando o ponto de início e o ponto do seu término. Jó, capítulo de número 28. Todos encontraram? A partir do versículo 1, nós iremos ver aquilo que as pessoas procuram. Leia comigo. Jó, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1. Certamente existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão, vasculha os rescônditos mais remotos em busca de minérios nas mais densas trevas. Ele cava um poço longe de locais habitados, em lugares intocados por pés humanos. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas sai safira e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Nenhuma fera altiva pôs neles os pés, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e a transformam as raízes das montanhas.
cavam túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Vamos ficar aqui. E trazem luz às coisas ocultas. Nesse primeiro passagem das Escrituras, nós conseguimos ver dois fatores interessantes. A primeira, é possível sim nós alcançarmos aquilo que nós desejamos, as riquezas. É possível. O texto ele começa dizendo: certamente existem minas de prata. E ele diz: e locais onde se refina o ouro. E ele diz: o ferro é extraído da terra, safiras, pepitas de ouro. Tudo isso existe, tudo isso pode ser alcançado. O texto começa explicando isso. E ele diz que o desejo do homem é ter esses bens. O desejo do homem é ter riqueza, uma riqueza pessoal. E não é problemático você que está sentado aí, que está nos ouvindo, desejar ter uma vida boa. Não é um problema. Não é um problema você querer dar para a sua família uma boa casa, ter um carro. Nada disso é problemático. O problema vai ser como você está fazendo isso. O problema vai ser o valor que você está dando para essas coisas terrenas e deixando de lado as coisas espirituais. E é isso que o texto vai nos dizer. Ele diz que, no versículo 2, o ferro é extraído da terra e dos minérios se fundem o cobre. E ele começa: o homem dá fim à escuridão e vasculhas os esconde dos mais remotos, em busca de minério, mas não nas mais densas trevas. Ele cava um poço longe de locais habitados, em lugares intocáveis por pés humanos. Longe de todos, ele se pendura e balança. O texto aqui começa a falar de um homem que está tão fissurado nas riquezas que ele começa a cavar, mas não cavar de uma forma superficial o solo atrás dessa riqueza. O texto diz que ele começa a cavar de uma forma intensa, ao ponto que o lugar onde ele chega é considerado um lugar inóspito, longe das habitações. Mas na frente o texto ele vai dizer que toda a criação de Deus, os animais, tanto os animais, os répteis, como os animais selvagens e as aves, nunca sequer viram aonde o homem está indo. E o homem, ele vai com tanta sede a esses lugares, que é dito que ele se balança e se pendura em cordas. Tudo isso para tentar encontrar uma pedra valiosa. Tudo isso para tentar encontrar uma pepita de ouro. Longe da habitação, longe de outras pessoas. É interessante, olha só o que é dito no versículo de número 8. Nenhuma fera altiva pôs neles os pés, e nenhum leão ronda por ali. Versículo 10. Cavam túneis através das rochas, e os seus olhos enxergam todos os tesouros. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz as coisas ocultas. Tais pessoas que buscam tais tesouros, eles conseguem abrir caminhos naquilo que outrora é considerado intransponível. Eles abrem montanhas, abrem caminhos em montanhas. Em algumas versões vão dizer que quando ele se depara com uma nascente de água, ele consegue barrar aquela nascente de água para que nenhuma gota ali o ultrapasse. São pessoas
que, além de estarem obstinadas a alcançar algo, não conseguem enxergar nenhum tipo de obstáculo, porque o seu desejo de riqueza é maior do que qualquer outra coisa. É dito que do solo se recolhe o alimento, mas embaixo da terra é revolvida como fogo. E aqui nós conseguimos ver características de pessoas, ou características de algum de nós, que estão totalmente fissurados em alcançar prazeres próprios. Pessoas que não estão se atentando para o que estão fazendo e como o que eles estão fazendo estão trazendo prejuízos não somente para si, mas para aqueles que estão ao seu redor. Pessoas que trazem justificativas para poderem estar ali acumulando bens nessa terra, para poder estar trabalhando de uma forma desenfreada e não dando assistência à sua família e não dando assistência ou prestando serviço ao reino de Deus. Da mesma forma que aqui o autor colocou homens que cavavam fundos poços através das minas, pessoas estão cavando fundo em busca de oportunidade de crescimento nas suas empresas. E, como eu falei, desejar uma melhoria de vida não é pecado. Agora, como nós estamos fazendo, pode se transformar um grande pecado e uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Pessoas estão focando apenas no bem material. Pessoas estão se afastando de seus lares com altas cargas de jornadas para terem um pouco mais no final do mês, sobrecarregando o seu corpo, sobrecarregando a sua mente, trazendo dificuldade dentro dos seus lares. Estão se arriscando, se pendurando em cordas, como o texto diz. E para tais pessoas não existe nenhum tipo de obstáculo que seja grande demais para que essa pessoa possa sim alcançar o seu objetivo. Não importa se essa pessoa vai ter que atravessar uma montanha, vai ter que nadar um rio inteiro. Para ter o que ela deseja, tudo isso é possível. O texto começa nos apresentando uma pessoa que deseja uma prosperidade de vida de uma forma errônea. É o bem pelo bem. E isso tem um problema gigantesco, porque olha só o que é nos dito a partir do versículo de número 12. Porque nós já vimos o que o homem está procurando. Agora, o que um homem ele não vai conseguir achar a partir do versículo de número 12? Mas onde se pode achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Não pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com a safira. O ouro e o cristal não se compraram, ou não compraram com ela. E é impossível tê-la em troca de joias. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. O topázio de Cuxi não se compra com ela. Nem com ouro puro se comprou a sabedoria.
O homem busca os seus bens nos mais profundos abismos, esforçando-se ao máximo, quebrando montanhas, parando rios, pendurando-se, cavando. Mas ele não vai achar a sabedoria. E não importa o bem que ele consiga adquirir com o seu trabalho, ele não vai conseguir comprar a sabedoria. O que vale mais? Ter o dinheiro ou ter a sabedoria? E daqui a pouco nós vamos falar o que é essa sabedoria. O que vale mais? Ter o bolso recheado de cédulas ou ter a sabedoria? Será que nós estamos buscando aquilo que é correto, aquilo que realmente tem valor? Ou será que nós estamos nos perdendo naquilo que é ilusório? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, capítulo de número 21, 22, e é representada a Nova Jerusalém, é dito que aquilo que o homem mais procura nesse mundo de nada tem valor. O que o homem mais procura nesse mundo? O dinheiro, o ouro, que é o seu símbolo. Quando chegarmos na Nova Jerusalém, onde o ouro estará? Nos pisos. Aquilo que nós corremos para ter no bolso. Na Nova Jerusalém, o seu valor vai ser tão insignificante que vai estar debaixo dos nossos pés. E a falta dessa compreensão faz com que nós tenhamos uma teologia prática falha. Que nós tenhamos uma teologia prática vazia. Porque pessoas, elas sabem que nada nós iremos levar dessa vida quando estivermos diante do nosso Deus. Elas sabem, a Bíblia nos ensina isso. Mas essas mesmas pessoas continuam colocando o seu capuz de minerador e passando horas e horas cavando profundo para ter os bens, deixando de lado aquilo que realmente tem seu valor, que é a sabedoria. Vá comigo para Eclesiastes, capítulo de número 2. Em Eclesiastes, capítulo de número 2, o autor de Eclesiastes, ele vai dizer: você pode ser uma pessoa muito próspera, você pode ser uma pessoa que vai alcançar tudo que você desejou nesse mundo, com o seu esforço. Você pode ter o carro do ano, o celular do ano, uma casa própria, você pode viajar todo ano para fora do país, você pode ter os alimentos que vocês quiserem na mesa de vocês. Olha o que Eclesiastes, capítulo de número 2, diz. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente os prazeres, descubram as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil, ou em algumas versões, vaidade. Eu disse: o riso é loucura. E para que serve o prazer? Com a mente investiguei como estimular o meu corpo com o vinho, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria. E como acolher a insensatez? Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, nos poucos dias da minha vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes.
comprei escravos e escravos, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que me precederam em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém. As delícias do homem, assim excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei nada aos meus olhos, nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, o meu coração se alegrou em todos os meu trabalho. Esse foi a recompensa de todo o meu esforço. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu também me esforçara para realizar, vi que tudo era vaidade, inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O autor de Eclesiastes, para muitos, parece uma pessoa depressiva, uma pessoa que não consegue sentir prazer naquilo que possui. Você vê, o autor de Eclesiastes, ele não negou nada aos seus olhos, ele não negou nada ao seu coração. Foi uma pessoa que tinha muitos bens. Você vê, não havia nenhum outro em Jerusalém que pudesse se comparar com a quantidade de bois e de ovelhas que eu tinha. Eu construí casas, eu fiz pomares, eu fiz um reservatório só para que o meu jardim ficasse verde. Me deliciei com todo tipo de alimento. Tinha cantores e cantoras para que eu não entrasse no tédio. Quanto à questão sexual, eu não tinha uma mulher, eu tinha um harém para deliciar com os prazeres dessa terra. Não havia nenhum outro igual a mim. Talvez esse seja o desejo do coração de muitas pessoas. Eu quero ter carros, uma frota de carros. Quero ter casas, eu quero ter bens, dinheiro. Espero que não mulheres. Mas talvez esse seja o desejo. E o autor, ele diz, tudo isso é inútil. É vaidade. É correr atrás do vento. Porque nada que nós venhamos a acumular nessa terra, nada que nós venhamos a acumular nessa vida, tem um valor eternal. Nada, meus irmãos. E isso é algo frustrante para o ser humano. É algo frustrante porque o que vale anos e anos estudando para que eu tenha um mestrado, um doutorado na minha carreira, de uma forma eterna, não vale nada. Do que vale acumular bens, ser herdeiro, de uma forma eterna não vale nada. Porque se assim valesse, o céu estaria recheado de doutores e de ricos. Mas não foi esses que Deus quis chamar. Deus, ele quis chamar aqueles que possuíam a sabedoria. Uma sabedoria que não pode ser comprada pelo seu conhecimento secular. Lembra de Coríntios? Quantos estão vindo para as quartas-feiras ouvir as pregações em Coríntio? Logo nos primeiros capítulos é dito que eles tinham em mais alta estima os sofistas, aquelas pessoas, os filósofos que andavam de cidade em cidade. A sabedoria secular para eles era algo valiosíssimo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que a palavra de Deus é
loucura para aqueles que não têm a Deus. A sabedoria humana de nada vale. O poder humano de nada vale. Nós não podemos trocar, nós não podemos comprá-la. E agora, o que será de nós se nem ao menos as pedras mais preciosas a apresentar valem? O autor, ele diz: buscamos bênçãos, mas buscamos de forma errada. E eu pergunto, quantos aqui estão caminhando nesse ramo? Quantos estão todo dia de manhã pegando a sua enxada, pegando o seu material para cavar de uma forma desenfreada? Quantos estão se deleitando apenas no que podem receber nesse mundo e deixando de lado aquilo que realmente tem valor? No versículo de número 20, a terceira parte, o autor ele coloca: de onde vem então a sabedoria? De onde vem então algo que é tão valioso que o meu esforço, que o meu suor não pode comprar? Aquilo que eu estou perdendo, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? No versículo 20 de Jó 28. E ele responde: escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor seu. Deus conhece o caminho até ela. Só Ele sabe onde ela habita. Pois enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando ela determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando estabeleceu um limite para a chuva e os caminhos para a tempestade trovejarem, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. De onde está, ou onde está essa sabedoria que é tão valiosa? Nenhum ser vivente pode vê-la, nem as aves. Até mesmo a morte, até mesmo o abismo, não são capazes de dizer onde elas estão. E lembra, quando fala de abismo aqui, está falando dos mais profundos túneis cavados. Nem mesmo o mais profundo que você cavar para alcançar os seus sonhos vai dizer onde está a sabedoria. E o texto ele diz: a sabedoria é o temor do Senhor. E como eu falei anteriormente, a má compreensão do que é dito por Deus nos faz ter uma teologia prática pífia diante dele. Quantos de vocês sabem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Levante a sua mão. Quantos? Quantos aqui sabem? Quantos sabem que não há como conseguir esse conhecimento se não for pela própria palavra de Deus? Quantos sabem? Levante sua mão. E por que nós continuamos a colocar a palavra de Deus em segundo lugar nas nossas vidas? E por que será que nós continuamos a colocar justificativas para não servir ao nosso Deus? Para ter bens materiais, o autor disse que a pessoa é capaz de atravessar montanhas, para fluxos de rio, mas para servir a Deus, acordar de manhã cedo, parece uma labuta infinita. Não é verdade?
tão difícil vir para uma escola dominical aprender sobre Deus, onde iremos receber o conhecimento de Deus, onde iremos provar a nossa sabedoria, que é o temor do Senhor. É tão difícil, mas não é difícil caminhar uma maratona de 42 quilômetros para conseguir uma promoção. Porque colocamos a palavra de Deus em segundo lugar. Quando nos sentamos na nossa mesa de escritório e passamos horas e horas e horas estudando para passar no concurso, para passar no vestibular. Eu lembro que quando eu estava começando a namorar com Michele, ela já estudava para concurso. E o horário que eu tinha para vê-la era depois das 8 horas de estudos diário dela. Então ela se sentava numa mesa e estudava 8 horas diárias, porque tinha um objetivo. E muitas outras pessoas fazem isso. Estudam 8, 10, eu quero passar no concurso, eu quero ser médico. Mas não conseguem passar 15 minutos lendo a palavra de Deus. Não conseguem. Não conseguem colocar o seu devocional em dia. Mas conseguem colocar as séries, os doramas, as novelas mexicanas. Até quando nós vamos ter uma teologia prática, pífia, falha? Não adianta saber o que tem que fazer se você não estiver disposto a fazer. De nada vale. A luz da sua casa queimou. Você sabe trocá-la, mas você não faz. Do que isso vale? Nada. Do que adianta saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que nada nesse mundo compensa, tudo é vaidade? O que adianta eu saber disso se eu não aplico em minha vida? O que adianta eu saber que os bens que eu tanto almejo, eu não poderei levá-los? O que adianta eu saber dessas coisas e não começar a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado, que é a nossa vida e nosso relacionamento com Deus? Nos doamos tanto para tantas outras coisas e não damos nada para o nosso Senhor. Uma vez, e até mesmo aqui nessa igreja, já teve uma conferência que era pão e circo, e dizia das migalhas. E muitas vezes nós estamos dando as migalhas do nosso tempo, as migalhas da nossa força, da nossa disposição, do nosso serviço, da nossa adoração a Deus. O autor, ele está dizendo: é possível você alcançar o que você quiser. Existem locais para extrair ouro. Existem minas para você tirar a prata. Se você cavar bem fundo, você certamente vai alcançar o pó, achar as pedras valiosas. Mas você não vai encontrar sabedoria. Porque a sabedoria, ela não está presente em coisas terrenas, somente em Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ser rico, você pode ser poderoso, você pode ter tudo o que quiser. Se você não tiver a Deus, você não tem nada. Você não vai ser feliz. Você não vai conseguir usufruir do bem que você tem. Quando nós lemos em Eclesiastes, que é um texto muito duro também, em alguns momentos é dito que é melhor ser um aborto. E ele usa esse termo. É melhor ser um aborto porque a pessoa nem nasce
e já morreu, e não tinha nada ao nascer, e quando morreu também não tem nada. É melhor ser um aborto do que você passar a sua vida toda lutando por aquilo que é vazio, sofrendo, fadigando, e quando você morrer, você não ter nada. A comparação que ele faz. Em outro momento, ele diz que a boca precisa de alimento e o trabalho provê o alimento. Mas pelo fato de nunca pararmos de trabalhar, nunca pararmos de tentar acumular riquezas, nós nunca estaremos saciados, porque nunca iremos parar de trabalhar para comer. Em outra passagem, em Eclesiastes, ele diz que os bens que nós acumulamos aqui será para os nossos filhos usarem de qualquer maneira, não dando valor aos esforços de nossas mãos. E tudo isso é vaidade. E tudo isso é o que nós fazemos quando trocamos a glória de Deus pelas nossas prioridades, que nem são prioridades, ou não deveriam ser prioridades. Quando nós olhamos para alguns provérbios que falam em relação ao temor do Senhor, nós encontramos em Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 27. Me acompanhe, por gentileza. Provérbios 10, versículo de número 27. É dito: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos ímpios são abreviados. Olha o que é dito em Provérbios 28, versículo de número 14. Provérbios 28, versículo 14 diz: bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Não é isso que acontece? Quando nós trocamos a glória do Deus invisível, imutável, ilimitado, por objetos que são palpáveis, limitados. Não é isso que Romanos diz? Capítulo de número 1. Até quando, meus irmãos? Até quando nós iremos caminhar por esse caminho, onde colocou Deus em segunda mão, onde colocou a sua graça, a sua glória de escanteio, onde Deus deixou de ser o tempo, deixou de ser o centro e passou a ser uma opção, e passou a ser aquele ajuste. Até quando nós iremos cavar duras covas e esquecer de buscar a sabedoria de Deus? Transpor montanhas para termos dinheiro, fama, poder, e dizer que estamos cansados para pregar, para servir. Até quando nós vamos tampar o fluxo do rio para que não passe uma gota e não farei nada para o crescimento do reino de Deus? Não pense que você vai chegar diante de Deus com o seu cheque especial lotado, muito dinheiro no bolso, bens registrados no cartório, e dizer: tudo isso é seu. Deus, ele não se importa com isso. Deus, ele não se importa com o que você tem ou o que você pode conseguir. Deus, ele quer que nós o temamos, nós o honramos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somos sábios
ou somos loucos? Estamos buscando recompensas eternas ou estamos sendo agradados pelas migalhas que recolhemos nesse mundo? Teremos os nossos dias prolongados ou os nossos dias abreviados? Conseguiremos resistir às tentações por saber que o Senhor está conosco ou iremos nos sucumbir às tentações por não ter um relacionamento com Deus? Ser cristão é ter compromisso com Cristo. E precisamos entender isso. Ou pelo menos o cristão verdadeiro, ele tem um compromisso com Cristo. O compromisso de servir aquele que nos comprou com seu sangue. O compromisso de honrar aquele que se entregou para que tivéssemos vida. Um compromisso de estarmos postos, como é dito lá em Timóteo, a padecer pelo nome de Cristo. Ser cristão não é vir para a igreja uma vez na semana. Isso não é ser cristão. Qualquer religioso pode fazer isso. Ser cristão não é dar uma oferta. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ser cristão é temer ao Senhor. É buscar viver como Ele viveu. É uma vida constante de entrega. Uma vida constante de abnegação. É ter uma vida constante de adoração, não ao seu próprio corpo ou à sua própria vontade, e sim àquele que nos chamou e nos salvou. Um cristão verdadeiro, ele não deixa de lado o sustento da sua família. Ele não abandona os seus compromissos, nem leva o nome de Deus para sarjeta por não pagar o que deve. Ele trabalha, mas ele não vive para trabalhar. Não vive para acumular bens nesse mundo. Porque quando nós vivemos para acumular bens nesse mundo, nós estamos deixando de servir. Estamos deixando de termos tempo de até mesmo ter comunhão. E é muito triste, meus amados irmãos. E eu vou dizer do fundo do meu coração. É muito triste chegar numa igreja, num dia de quarta-feira ou numa escola dominical e ver essa igreja vazia. É muito triste. No meu coração pastoral, eu tento pensar, Deus sabe o motivo, talvez estejam passando por algumas dificuldades, estejam realmente trabalhando em sistema de escala. Mas eu sei que não é desse jeito com todos. É muito triste saber que o nosso compromisso com Cristo é um compromisso parcial e é um compromisso pequeno. E eu chamo você a uma reflexão séria nesse momento. Como você chegaria diante de Cristo agora e prestaria conta do seu serviço a Ele? Como? Como você teria coragem de chegar ao Deus que salvou a sua vida e dizer que Ele para você é um Deus de intervalos? Quando eu tenho um intervalo para fazer algo. Como você chegaria diante de Deus nessa situação? Não se engane. 2 Coríntios diz que todos nós, grandes e pequenos, prestaremos contas dos nossos feitos diante de Deus. Devemos buscar o conhecimento e o entendimento verdadeiro da palavra de Deus e fazer análises corretas dos nossos corações, para que a nossa teologia prática não seja uma teologia prática mentirosa, para que não seja uma teologia fraca, deficiente. Não adianta você saber todos os versículos do evangelismo
e você não vir para o evangelismo. Não adianta você saber todos os versículos da submissão bíblica e não ser submisso. Não adianta você saber o papel da liderança do homem e não ser líder. Não adianta você saber da sua responsabilidade para com a igreja de Deus e você não ter compromisso com a igreja de Deus. Não vale nada. Pare de buscar acumular bens terrenos e comece a buscar a sabedoria de Deus, que é mais valiosa do que qualquer outra coisa e serve para nos aproximar do nosso Salvador e de nos fortalecer e ajudar a enfrentarmos as nossas dificuldades. Versículo de número 28, para encerrarmos. Jó 28, 28. Desculpa. Jó 28, 28. Disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, não sei o que passa no coração de cada um aqui, Senhor. Não sei o quão profundo as pessoas já estão cavando atrás, Senhor meu Deus, daquilo que é secundário. Atrás da fama, atrás de bens, atrás de ser visto, de ser reconhecido, atrás de um conhecimento vazio, Senhor. Eu não sei o quão profundo as pessoas já estão. Não sei há quanto tempo essas pessoas estão afastadas de outras pessoas, estão afastadas de Ti, Senhor. Não sei. Não sei os riscos que elas estão cometendo para permanecer do estado que estão. Não sei qual muralhas elas estão derrubando, os desafios. Mas sei, Senhor, que não é tarde, Senhor, para retornar. Eu sei, Senhor meu Deus, que não é tarde para entender que não importa o que eu alcance nesse mundo, se eu não tiver o temor, se eu não tiver a sabedoria que não pode ser comprada, que não pode ser trocada, de nada tudo isso vai valer, Senhor meu Deus. Ajude-nos a enxergarmos o real motivo para o qual nós fomos chamados, para vivermos em comunhão contigo e servirmos o seu santo nome, Senhor. Ajude-nos a entendermos a missão para a qual o Senhor nos destinou, de proclamar o seu nome, de ir fazer discípulos. Tire dos nossos corações as desculpas que nos impedem de fazer isso. Ajude-nos, Senhor meu Deus, a sermos servos, dignos, Senhor meu Deus, de carregarmos o seu nome. Ajude-nos, Senhor meu Deus, a ter uma visão correta dos trabalhos, dos bens, para que possamos, Senhor meu Deus, viver nesse mundo de um modo que agrada a Ti, não menosprezando a Tua palavra, não menosprezando os compromissos que o Senhor nos deu, Senhor. Não deixe que sejamos cristãos vazios de nome. Pelo contrário, Senhor, que o nosso compromisso com o Senhor seja real, seja verdadeiro, Senhor. Seja pleno em nossas vidas. Eu clamo a Ti, Senhor, transforme os nossos corações. Não permita que nós venhamos a sucumbir na escuridão dos nossos pecados, mas que possamos ter o temor do Senhor e o entendimento para resistir ao mal. É o que eu clamo, Senhor, e dou graças em nome de Jesus. Amém. Os nossos visitantes, recebi um papelzinho aqui. Nós temos a Cicinha e Jonathan. Vocês ainda estão presentes? Cicinha e Jonathan, podem ficar em pé, por gentileza, para a amada igreja conhecer. Os irmãos que estão perto podem estar assim,
cumprimentando. Sejam bem-vindos, que o nosso Senhor possa estar abençoando a vida de vocês, a vida de sua família. E voltem sempre, sempre será uma alegria receber vocês na nossa amada igreja Esperança. Nós temos os nossos avisos, pode passar. Nós temos segunda-feira a oração no lar da irmã Rita. Cadê a irmã Rita? Irmã Rita, fica em pé para quem não conhece, conhecer a irmã Rita. Está aí a irmã Rita, essa mulher forte. Casa de oração vai ser nela. Terça-feira nós temos o nossa EBD, nós chamamos de EBS, Escola Bíblica Semanal no Despertai. Meus irmãos, eu já compartilhei com os pastores e também com a diretoria, e é um motivo de oração. A dona do ponto, ela pediu o ponto de volta, né? Ela tem outros compromissos e ela também tem outros planos para aquele lugar. Então, nós teremos que devolver. Nós estamos até nos apressando para não dar um mau testemunho. O marido dela não é crente, ore por ela, Ana Célia, e por seu marido, né? E se for da vontade de Deus, ou nós iremos encontrar outro ponto lá, outro lugar para alugar, ou então nós iremos nos direcionar para um novo campo. Então esteja orando. Pessoas ali já entregaram a sua vida a Cristo, isso já vale tudo. Pessoas estão sendo discipuladas. Então, meus amados irmãos, não deixem de orar. Missões e evangelismo é para todos. Pode passar. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Quantos aqui precisam de oração? Eu parei de pedir para vocês mandarem para mim os pedidos de oração, porque eu orava por vocês em casa e vocês não vinham na quarta, né? Então eu vou orar para que vocês venham na quarta, ou Deus não escute vocês. Brincadeira. Mas, é brincadeira, viu? Mas venham quarta-feira para o nosso culto de oração. Pode passar? Sexta-feira nós vamos ter as duas sociedades, confirma a liderança. Vai ser os PGs. Então, se você ainda não tem PG, você ainda não tem com quem se reunir, procure Pastor Velk vai estar direcionando você para algum PG que já foi formado, e ali o propósito é trazer pessoas de fora para ouvirem a palavra do nosso Deus, serem edificadas, e quem sabe daqui a algum tempo nós termos a alegria de pessoas alcançadas por meio dessas reuniões. Pronto, tivemos muitas pessoas que deram telefone, deram endereço. Vou pedir para o pastor Velk direcionar, né, Marília falou, para aqueles que estão próximos. Vamos tentar entrar em contato. A semente já foi plantada, vamos regar e assim vamos fazer a vontade do nosso Deus. Sábado nós temos a escolinha de futebol aqui às 8 da manhã. Nós teremos o nosso culto no Despertai. Vai ter mocidade? Oi? Essa semana tem um break. Vai ser aonde? Oi? Farias Brito, né? Jovens Farias Brito. Domingo nós vamos ter a nossa escola dominical e o nosso culto de adoração às 18 horas. Mais algum aviso? Quem pegou a chave que está lá em cima, por favor, devolver a Alisson. Por favor, devolvam a chave de Alisson, senão ele não entra em casa. Pode passar. Nós temos o aviso das cadeiras também. Na verdade, é para auxiliar a Alisson recolhendo as cadeiras. Então, homens fortes, vamos nos dispor a servir. Mais alguns avisos, meus amados irmãos. Terminando aqui, eu gostaria de uma reunião com um grupo de eventos, também com a liderança, a sociedade masculina, feminina, jovens, crianças, recepção, para nós estarmos organizando ou já dar início à nossa conferência da família, tá bom? Então, assim que terminar, já podem estar vindo aqui à frente. Vai ser breve, para que nós possamos ter essa conferência no mês que vem, de uma forma agradável, de uma forma
bem organizada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, chamo o grupo de louvor. Sábado nós temos culto no Despertai. Chamo o grupo de louvor e após nós estamos encerrados. Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós encerrarmos o nosso culto, cantando uma canção que se encaixa exatamente com aquilo que nós escutamos na pregação, dizendo que a lei do Senhor é mais desejável do que ouro, qualquer outra coisa. Restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os irmãos podem estar se cumprimentando nesse momento. Estamos encerrados. Tenham uma boa noite, boa semana. Deus abençoe cada um de vocês. O Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos.
doces do que o mel e o destilados bravos são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados bravos.